A gente sempre deixa aqui, olha, para você na tela, o nosso WhatsApp 997167989. Salva aí nos seus contatos, coloca falando nisso, porque aí você consegue interagir com a gente de diversas maneiras, mandando sua sugestão de tema para a gente conversar aqui no estúdio. E também esse tema, você pode participar da nossa enquete pelo WhatsApp, por esse número e está aí na tela. Você sabe identificar quando alguém está com pneumonia? Hashtag sim. Hashtag não, se você ainda não sabe, fique com a gente, porque nós vamos aprender. É necessário a gente saber esse assunto é tão ajudar o necessário, outro. Né, e até para a gente se entender. Será que é fácil identificar ou não? A pneumonia, gente, é uma doença que, se não tratada, pode ficar grave e levar à morte de pessoas, isso de todas as idades. Mas a gente traz um alerta aqui principalmente para as crianças até 5 anos de idade e para os idosos também com mais de 65 anos. Pois é, hoje é o Dia Mundial de Combate à Pneumonia. Então a gente vai esclarecer dúvidas e principalmente falar sobre prevenção. O nosso convidado é o médico pneumologista, o doutor José Eduardo. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite. Vamos discutir, né? É isso Vamos mesmo. conversar, doutor. Vai ter muita perguntinha, então você que quiser participar já manda, porque as perguntinhas a gente coloca por ordem de chegada, tá bom? Isso aí. Tá aqui o WhatsApp que a Águida reforçou para vocês. Doutor, vamos esclarecer então o que é, primeiramente, para a gente entender a pneumonia. A pneumonia é uma infecção e uma inflamação dos pulmões, né? Ela pode ser causada por bactérias, a maior parte delas são por bactérias. Pode ser causada por vírus, por poeira, por mofo, por fungo, por produto químico, né? Por poeiras. Então, tem várias causas, né? Que ela pode acometer os pulmões das pessoas. E você já falou bem, 2 grupos grandes que a gente tem que tomar muito cuidado. As crianças, né? Até 5 anos, como você bem falou, e os idosos, né? Doutor, por exemplo, uma gripe muito forte, a gente vê casos, né, a todo tempo, a gente tem essa mudança climática que é incrível, está muito calor, hoje a máxima de 33 graus é a previsão para São José e amanhã a temperatura já cai, então é complicado isso e o corpo da gente muitas vezes acaba sentindo. Então, por exemplo, uma gripe muito forte, se não tratada, pode evoluir para uma pneumonia? Como que funciona isso? Pode sim. Porque a gripe, ela é vírus, né? Sim. O vírus entra nas vias respiratórias e aí o que ele faz? Ele faz uma alteração de toda a estrutura. Quem vem atrás, que são as bactérias, essas aproveitam a entrada, vamos dizer assim, e aí elas causam a maior parte das pneumonias. Vírus também causa muito. Nosso maior exemplo, né, foi agora com essa pandemia que todo mundo viveu, né? Não tem ninguém que não viveu e causava bastante também pneumonia. Aliás, a maior parte das mortes por Covid aconteceram por pneumonia. Que coisa, né, doutor? O doutor comentou desses motivos aí que causam pneumonia. Queria saber se eles diferenciam também para os tipos de pneumonia. Que, pelo que eu entendi, né, são 4 tipos de pneumonia. Dá para explicar? É bacteriana, viral, fúngica e adquirida no hospital, é isso, doutor? Isso são os 4 grandes grupos, né? Tá. Então, por exemplo, a gente tem a comunitária. O que é essa comunitária? São aquelas que são causadas por bactérias que a gente denomina bactérias gram-positivas, que são o streptococcus, né? Que a gente chama o pneumococo, né? São bactérias. A Klebsiella, a influenza também, não a influenza gripe, né? Mas a influenza bactéria, né, que a gente tem. A viral, o grande grupo realmente são as pneumonias causadas pelos vírus da gripe, que na verdade não são um só, né? São vários tipos, com 4 grandes grupos, que são os grupos que a gente tem dentro da vacina contra a gripe, né? Além disso, outros vírus, como a gente viu, né? O vírus da Covid, tem o vírus do H1N1, se vocês vão se lembrar lá, 2011, 2010, foi uma outra, não chegou a ser pandemia, né? Mas foi epidemias localizadas e grandes, né? As pneumonias por fungos, então fungos é aquele fungo, aquele mofo que a gente conhece de roupa, mofo de parede, essas coisas todas também podem causar. E essa, a hospitalar, né, é aquela que se adquire, né,
dentro de ambientes hospitalares, que são por bactérias super resistentes. Essa necessita que você entre com vários antibióticos diferentes, né, grandes. E a má notícia, Águida, é que assim, os laboratórios não estão desenvolvendo, o mundo inteiro não está desenvolvendo novos antibióticos para combater principalmente essas bactérias super resistentes. Então, a gente geralmente tem que fazer uma associação muito grande, né, de vários antibióticos para você conseguir neutralizar e destruir essas bactérias. Legal. Bom, o Dr. José Eduardo, ele vai ficar com a gente durante todo o programa. Ele é pneumologista, especialista, então, né, nesse assunto. Se você tiver dúvidas, pode mandar para a gente pelo nosso WhatsApp. E também tem a enquete que você pode participar. No próximo bloco, doutor, é um assunto realmente necessário. Vamos falar sobre sintomas da pneumonia e se existem grupos mais vulneráveis à pneumonia, para a gente trazer esse alerta aqui, tá bom? Bom, aqui no estúdio, nossa conversa é sobre o Dia Mundial de Combate à Pneumonia, que é hoje. Você pode participar da nossa enquete respondendo a seguinte pergunta: você sabe identificar quando alguém está com pneumonia? Hashtag sim, hashtag não. O WhatsApp para você responder é 12 99716 7989. No próximo bloco a gente traz o resultado parcial para vocês. É isso, amigo. E também por esse WhatsApp da gente, você pode mandar a sua participação, a sua pergunta. Aqui no estúdio nós estamos com o médico pneumologista, o Dr. José Eduardo. Doutor, agora a gente vai ver um bate-papo sobre o assunto com pergunta para o senhor. Vamos ver. Águida, Lucas, eu tô aqui com a Fernanda fazendo suas comprinhas no Açaí Colinas. Fernanda, você conhece alguém que já teve pneumonia? Eu nunca tive, mas minha mãe teve há um tempo atrás. E no começo a gente começou com uma tosse, foi contínua e a gente ficou um pouco preocupada. Daí na hora que levou no hospital foi detectado que estava com pneumonia. E como ela tem uma idade mais avançada, a médica preferiu internar para tratar no hospital. Muitas vezes a gente tem essa tosse, falta de ar. Doutor, explica pra gente qual que é o sinal de alerta pra gente procurar um médico e tratar a pneumonia. Bem, os sinais de alerta, né, são os sinais que antecedem, às vezes, até o processo da pneumonia, são aqueles sinais e sintomas de uma gripe forte, vamos chamar assim. Então, é tosse, febre, né, dor no corpo, uma adinamia, aquela que você não tem vontade de fazer nada, né, e começo de ter uma expectoração, então ter catarro mesmo, né. Esse quadro, ele pode demorar até 1, 2, 3 dias, até 72 horas, para começar a aparecer. Mas esse início pode ser menor se for, por exemplo, como a senhora lá falou, numa pessoa idosa. Se essa pessoa idosa tem alguma doença, alguma comorbidade, então piora mais, né? Se juntar isso daí, alguma doença tipo que esteja fazendo uma quimioterapia ou fazendo algum medicamento que diminui a imunidade, então, às vezes é até em questão de horas. Mas a grande maioria, né, principalmente para idoso e para criança, leva de 2, 3 dias e são aqueles sintomas que você pode falar que ela pode ter gripe, pode ter pneumonia, pode ter sinusite, pode ter um monte de várias doenças, né, que pode passar despercebida ou então levar a uma piora do quadro em questão de horas. Por isso que é importante no médico, né, gente? Tão importante isso, né? Porque aí você evita essa situação também de ficar prolongando. Eu sei que às vezes a gente fica esperando a gripe passar, mas na verdade não pode fazer isso, tá, gente? Durou quanto tempo a gripe? A pessoa precisa buscar o médico, doutor? Ó, o processo da gripe mesmo, que desde o início até o final é 7, 8 dias. Se o sintoma de uma gripe passou de 8 dias, já tem alguma complicação, tá? Ou uma sinusite, ou mesmo pode ser uma pneumonia, mas pode ser uma laringite, né? Que fica com tosse sem parar, uma adenomegalia, né? A amidalite. Então, tem várias doenças que podem vir após esses 7, 8 dias. Eu sempre falo isso para os pacientes. Passou de 7, 8 dias, não é mais gripe. A gripe já venceu. É por causa que o vírus tem aquela meia-vida, como a gente chama, né?
Passou disso, tem que procurar assistência porque alguma coisa está errada. É um tema realmente importante e que as pessoas ficam com dúvidas, né? Por isso, doutora, a gente já vai começar respondendo a sua participação, a primeira pelo menos, porque agora eu já falei, Vanessa Faria, que é de Caçapava, e ela escreveu o seguinte: doutor, meu filho tem 10 anos e tem pneumonia de repetição. Tudo vira pneumonia, uma crise alérgica, um simples resfriado e evolui muito rápido, chegando até a internar e ficar entubado. Nossa, Vanessa, o que posso estar fazendo para diminuir, doutor? Ela pergunta isso. Que aflição, né, Vanessa? Essa é uma aflição e nesse caso específico, nós temos que estar investigando o que o filho dela tem de doença de base que pode estar levando, porque não é normal uma criança de 10 anos ter pneumonias de repetição, tá? Então, são várias as doenças que o pediatra pode fazer uma avaliação para até se chegar no quadro que pode estar levando a essas pneumonias, né? Ela falou da crise alérgica, ela lembrou. Crise alérgica, né? Rinite, faringite, né? A asma mesmo, né? Que é uma grande alergia. Todas elas também podem evoluir com queda da imunidade, principalmente quando a gente tem que utilizar a cortisona, né? Que é um medicamento que é entre aspas, é um salvador de um lado, mas é o complicador de outro. São as bombinhas, não? Não, as bombinhas também têm, mas elas têm microgramas, né? Mas os remédios que a gente dá, e infelizmente tem uma coisa que atrapalha muito, que é a automedicação, né? Você chega em qualquer farmácia, ele já vem com uma caixa de uma cortisona para você tomar. Então não sabe o mal que tem o lado bom, né? Que ela vai tirar do quadro alérgico, mas também vai levar a uma queda de uma imunidade. Então a automedicação geralmente é uma grande consequência, né? Que vai levar a um quadro mais grave, como aquela senhora falou. E terminando para aquela senhora, eu acho que essa criança, o filho dela, tem que ser bem investigado, que tem várias doenças, inclusive doenças que já vêm desde o período do pós-parto, que podem estar levando a ter essas pneumonias de repetição, porque não é normal. Obrigado, viu, doutor, por responder de maneira tão completa. Então, espero que a gente ajude você, minha amiga. Obrigado pela confiança e pela pergunta. No próximo bloco, a gente volta falando de tratamento, mas também do diagnóstico. Como que é feito o diagnóstico da pneumonia? Não sai daí, então. Aqui no estúdio, o tema é muito importante. A gente está falando sobre prevenção à pneumonia e tem uma enquete para você participar com a gente. Pode colocar na tela e, na verdade, a gente já vai ver o resultado, mas você pode continuar aí colocando o hashtag sim ou não para essa pergunta. Você sabe identificar quando alguém está com pneumonia? Quais são os sintomas clássicos e principais? Daqui a pouquinho a gente volta para ver esse resultado parcial, né, amigo? Perfeito. Então, corre lá para participar que dá tempo ainda. Você pode também mandar sua perguntinha para o nosso WhatsApp 12 997167989. A gente recebe aqui no estúdio um médico pneumologista, Dr. José Eduardo, que está respondendo já suas perguntas. Doutor, antes de pensar em diagnóstico e tratamentos, bora ver mais uma perguntinha que vem das suas, então, do Açaí Atacadista. Estou aqui com o Fernando fazendo suas comprinhas no Açaí Colinas. Fernando, você tem filhos? Tenho sim, tenho 2. E eles já tomaram a vacina da pneumonia? Apesar de eu não saber se já tomaram, acredito que, se não tomaram ainda, está na previsão da esposa, que ela é bem controlada com isso aí. Então, em breve, se não tomaram ainda, vão tomar sim. Legal, doutor, o Fernando já está com o calendário certinho. Fala pra gente a importância da vacina pneumocócica. Ela elimina as chances de ter pneumonia ou ela reduz os sintomas? Não, ela reduz bastante a possibilidade de você ter formas graves, tá? E dá uma resistência bem interessante em certos grupos, tá? A criança, ela tem a pneumocócica 10, que são 10 subtipos daquele pneumococo que eu já falei, né? E o adulto tem 3 tipos já de vacinas. Essa pneumocócica 10 e a pneumo 23, que é para adulto, elas são de uma plataforma, como a gente chama, mais antiga, mas são ótimas também. Essa 23 tem 23 subtipos de que podem causar pneumonia. Mas já saíram, né, a pneumo 13 e a pneumo 15, que são de 2 plataformas bem mais atuais e que dão maior imunidade, uma imunização.
essas podem ser feitas para crianças acima de 10 anos, né? A 13 e a 15. E vai sair a 20 proximamente. A gente, para o pneumocócico, que representa 80% de todas as pneumonias comunitárias do mundo, né? Ela dá uma faixa de resposta de 60% a 70%. Então, é excelente. Então, a criança deve tomar, né? Qualquer criança aí não tem. Se essa criança ainda tiver uma comorbidade, é imperioso que ela tome. Agora, se a criança normal também você evita bastante, né? A vacina de adulto, elas têm a gente tem uma prevenção para idosos acima de 65 anos, 60, 65 anos, e as de comorbidade, né? Então, DPOC, né, que é a enfisema e bronquite crônica, a diabetes, né, aqueles que precisam usar medicamento de artrite, aqueles medicamentos de alto custo, né, e quem tem imunidade baixa. Então, qualquer um pode tomar, mas temos que focar nos grupos que mais têm pneumonias, tá? Mas assim, podendo tomar, pode tomar à vontade. É a melhor forma que a gente tem de ter essa imunidade. E junto disso, uma coisa importantíssima, todo ano a gente deve se vacinar com a vacina da gripe. Porque é ela que vai dar uma imunidade maior, que não deixa a doença evoluir para a pneumonia. Nossa, ainda bem que o senhor falou sobre isso, vacina da gripe, gente, tem no posto de saúde, todo mundo pode tomar, né? A gente tem lá os meses de campanha de prevenção, mas se você for ao posto, eles têm disponível e podem dar a vacina. Agora, um outro questionamento, antes da gente mostrar o resultado da enquete, doutor, qual que é a vacina que tem no posto de saúde para que a mãe saiba, para saber se a carteirinha está atualizada, se ela pode ir ao posto de saúde e vacinar da pneumonia no posto? Então, de pneumonia específica é a pneumo 10 para criança. Ah, tá, pneumo 10. E a pneumo 23, a gente solicita, a gente faz uma receita para o adulto ou para o jovem que tiver algum problema também, né? E ele leva no posto de saúde, geralmente isso acontece em todas as cidades pelo menos que eu conheço, e aí os postos solicitam para o estado, que é quem manda realmente a vacina. Não tem negativa, só que assim, não tem uma quantidade que você vai chegar lá hoje e assim, não, tem sim, espera aí que eu vou aplicar. Não tem, entendeu? Como tem da gripe, né, da Covid, esse quadro todo. Mas assim, ela é chamada para tomar depois, mas a da criança, a pneumo 10, está no esquema vacinal. Perfeito. Fora as outras vacinas que tem que estar, né? Também. Sim, todas as vacinas. Vacina sim, sempre, né? O resultado da nossa enquete, sim ou não, para a perguntinha, é a seguinte. Vamos colocar na tela, por favor. Você sabe identificar quando alguém está com pneumonia? 71% dizendo que não. Então, por isso que agora, doutor, a gente pode pensar em diagnóstico. Certo. Como que é feito um diagnóstico preciso da pneumonia? Então, você falou diagnóstico preciso. Para chegar no diagnóstico preciso, você tem que ter primeiro os sintomas que se encaixam naquela doença. Segundo, tem que ter realmente a gente faz um questionário direcionado, no caso, dependendo dos sintomas que ele está referindo ter, né? Tosse, febre, mal-estar, né? O escarro, todos esses sintomas, né? E depois, se for o caso, nós podemos solicitar alguns exames que são fundamentais. O primeiro fundamental é um raio-x de tórax, né? Na nossa velha chapa dos pulmões, né? Então, e depois pode, se precisar, evoluir, pode até fazer uma tomografia. Mas se a pessoa tem sintoma, a gente examina. Então, aquele costumeiro, né, que o pessoal não usa muito fazer mais hoje, o 33, né, e uma boa ausculta pulmonar, a gente já consegue dar uma hipótese diagnóstica bem importante. A pessoa falava 33, não é isso, doutor? Que a Agda não estava lembrando. Não. Você colocava a ausculta, não é isso? Sim, a mão. Era a mão. Chama frêmito tóraco vocal. Frêmito é uma coisa
Vibra? que vibra. Olha. Tá? Aí a pessoa fala o número 33? 33. Pode ser 33, 33. pode Aí se ser tremesse, Tá tá 44, na Argentina 30 trote, 30 troços. na França 33. Olha, Nossa, eu que quero chique, falar hein? francês. Tanto a. Tanto a. Então, tudo Chique. pode, porque são sintomas, como a ausculta do O povo lá pulmão. fica doente, na verdade. Na ausculta de um pulmão com pneumonia, você tem alguma série de sons, né? Que a gente já vai tendo, a experiência vem com da gente usar e escutar muito tórax aí também na vida para você estar definindo. A gente consegue dizer assim, ó, você está com pneumonia. Ah, mas o senhor não fez um raio-x? Falei, mas pode fazer que eu acho que vai dar. E vai dar. Outra Ouvido é bom. o exame de sangue, né? O hemograma, muito importante, né? Porque o hemograma, ele demonstra lá para a gente se está vendo a parte normal do sangue, né? A parte branca e a vermelha, principalmente a parte branca, se ele está tendo alterações da cadeia toda dele lá. E tem um exame também de sangue que é o PCR, né? Proteína C reativa. Ele não fala se você tem infecção ou inflamação, ele fala que algum processo está e, dependendo da altura que ele tiver, o resultado que ele te der, é até indicativo de ter uma internação. Legal. Gente, estamos tendo uma aula, né, com o Dr. José Eduardo, falando sobre pneumonia, meu Deus do céu. Engasguei agora, Engasgou. doutor. Daqui a pouco, então, a gente volta respondendo as perguntas que estão chegando bastante. A gente agora, nesse momento, responde perguntinhas sobre o tema, que é pneumonia, né? Hoje é o Dia Mundial de Combate à Pneumonia e o doutor José está respondendo todas as dúvidas. Obrigado, viu, doutor? A primeira perguntinha desse bloco é a seguinte. Luciano mandou pra gente, de Ubatuba. Obrigado, amigo, pela pergunta. Ele comenta que o filho de 2 anos e meio teve pneumonia necrosante, ficou internado 15 dias no hospital. Foram os piores dias das nossas vidas, imagino mesmo, viu, amigo? Só melhorou no 4º antibiótico e ainda tem 1 ano de acompanhamento com tomografia, extremamente perigoso. Essa pneumonia eu não conhecia, doutor. Era diferente? Essa pneumonia necrotizante, elas são causadas por alguns tipos de bactéria. Pelo que ele escreveu aí, provavelmente foi uma bactéria chamada Staphylococcus, que levam a formações de bolhas, né, com perdas de pequenas partes do pulmão. Agora, a boa notícia é assim, que criança realmente está dentro do que ele está falando ali, mas geralmente acaba não deixando nem cicatriz. Que bom, que alívio, né? Mas é um quadro grave. Boa sorte, viu, para você e saúde para o seu bebê, para o seu filho. A próxima participação é da Maria. Perdi meu avô com pneumonia recentemente, perdi um primo por outro motivo de saúde, mas também teve pneumonia. Muito provavelmente a Maria, tanto o avô quanto o primo, deviam ter algumas comorbidades, tá? Diabetes, problemas renais, problemas de fígado e com baixa imunidade. Olha só que interessante, uma perguntinha para complementar as informações que o doutor já deu de vacina. Obrigado, Valéria. Ela fala do querido amigo dela, o marido dela, tem 71 anos, teve 2 vezes pneumonia, ele tomou a 23, a pneumo 23. Por quanto tempo ela é válida, doutor? E se não tem mais doença pós-vacina? Essa a gente já respondeu, que ajudou a diminuir os sintomas, mas por quanto tempo tem a validade, doutor? Essa tem no máximo 5 anos, então tem que ser revacinada há 5 anos. Essas novas vacinas, aquelas que eu falei a 13, a 15 e possivelmente a próxima a 20, é uma dose única, mas a cada 5 anos. Ótimo. Próxima participação, Isabel de Taubaté, ela disse o seguinte, doutor, estou me curando da broncopneumonia, cheguei de viagem, 10 horas dentro do avião, né? Tomei antibiótico, 750 miligramas e ainda com tosse. De repente, demoram os casos, Sim, né, para se curar? Demora. Pra melhorar. Broncopneumonia e pneumonia é a mesma coisa, Ah, tá? Primeira coisa para esclarecer. Bom. A broncopneumonia é um formato que ela dá diferença no pulmão. E pneumonia é uma coisa mais localizada. Às vezes a broncopneumonia é mais grave do que uma pneumonia. No caso que ela falou, possivelmente ela teve com algum tipo de bactéria, tipo micoplasma, que é uma dessas mais estranhas, né? E que sempre tem ligação ou com reunião, ou com viagem, ou onde ficou algum lugar extremamente fechado por bastante tempo. Agora, com certeza tinha alguém lá dentro que passou essa bactéria. O avião é muito fechado, né, gente? É ruim isso, né? Quando é assim, será que é legal, de repente, doutor, usar máscaras Sim, em com ambientes muito certeza. fechados, que a gente passa, né?
Te aprendeu na pandemia, né, gente? Aprendeu com a Melhor pandemia. coisa de viajar com avião é de máscara também. Máscara. A Ana Ramos mandou uma perguntinha pra gente aqui, viu? Ela disse que quer saber se é normal, depois de se curar da pneumonia, ficar com a imunidade baixa. Diz que o esposo teve pneumonia e ele sente friagem, formigamento nos pés e pernas. E ele foi até no UPA, o médico disse que é normal. Ela quer entender se a imunidade fica baixa. Não, a imunidade fica baixa naquele período, mas depois, se o organismo, se o marido dela tiver uma boa saúde, ele acaba recuperando. Esses sintomas que ele tá referindo, eu acho que assim, que ele deve procurar um vascular para poder ver, porque pode ser algumas complicações da própria processo infeccioso ter levado a algum problema na parte vascular dele. Legal. A Marina também falou que a filha e a neta lá, olha, minha neta de 2 anos e a minha filha tiveram febre muito alta e tosse, foram ao médico e ele disse que era pneumonia viral. Elas já tiveram Covid. O médico disse que é por causa disso. Uma coisa tem relação com outra, doutor? Tem sim. Olha, a história tá clássica aí, né? A filha pegou da mãe, muito provavelmente, né? Que 2 anos a criança não vai sozinha. Então, alguém pegou e trouxe o quadro para dentro de casa, muito possivelmente, né? Aí que a gente lembra da época da Covid, que nós ficamos muito tempo mais isolados e quando a gente saía com máscara, lavando a mão e usando muito álcool, houve uma queda de pneumonia naquela época. Doutor, rapidinho, 1 minutinho para responder essa pergunta, muito legal Muito do boa, Raul. é verdade. Primeiro, mandar um beijo especial, um abraço para a avó Francisca, que está assistindo a gente. Sobre a pneumonia, quais alimentos ajudam na recuperação, doutor? Olha, primeiro, qualquer alimento, uma boa alimentação com frutas, legumes, verduras, né? Bastante líquido, leite. Não existe uma alimentação que vai recuperar. Existe sim uma boa alimentação. Ótimo. Doutor, a gente agradece muito a sua participação, foi incrível, viu? Parabéns. Obrigado. E a gente deixa as portas abertas para uma Ok. próxima oportunidade. Obrigado, eu acho que aproveitando esse dia para agradecer, porque enquanto a gente sabe que a televisão chega até onde a gente nem imagina, né? Eu acho que espero que a gente tenha esclarecido algumas dúvidas. Muito, doutor, foi ótimo. Muito obrigado mesmo. Obrigado a você em casa pela companhia. Amanhã temos um programa muito especial para você também. Oi, eu sou Letícia de Oliveira, psicóloga, e vou estar ao vivo no programa Falando Nisso da Band na quarta-feira para falar sobre traição. O programa vai estar imperdível, eu vou ajudar você a entender esse tema tão difícil e tão polêmico. Espero vocês. A gente agradece demais, viu, a sua participação hoje. Um beijo, uma excelente tarde para você. Fiquem com Deus. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau.